Olá, meus irmãos, um abençoado dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você que está passando por aqui, talvez seja a primeira vez, seja também bem-vindo. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele dá a cada um de nós. E Ele hoje fala conosco através do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, do 18 até o 24. Não saia daí, fica até o final. A palavra de Deus vai falar a cada um de nós. Na medida em que nós abrir o nosso coração, Deus vai falar com cada um de nós. Por isso pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor aparece-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia lhe dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz o Evangelho de São Mateus. Ele nos convida a preparar o coração para a chegada do Emanuel, o Deus conosco. Ele vem para nos salvar, libertar das trevas, da morte e do pecado, e nos conduzir a uma vida plena. Por isso, com um coração alegre, exultante, vamos acolher a palavra que se fez carne no ventre de Maria. É o Senhor que vem, que nos concede essa santa alegria da eternidade. Esse acesso à origem divina de Jesus, a obra do Espírito Santo de Deus. No trecho do Evangelho, isso fica muito claro. O Senhor está na descendência de Davi, segundo a carne. Uma vez que José assume essa paternidade, assim cumpre as promessas do Antigo Testamento. O profeta Jeremias fala da promessa messiânica, vinda da linhagem de Davi. E sua missão é salvar o povo de Israel. E a virgem conceberá e dará à luz um filho. Esta é a ação poderosa e salvadora de Deus, que se realiza com o sim generoso de Maria e com a fidelidade de José. Meu irmão, minha irmã, o evangelista São Mateus conta a história que mudou tudo. A história da origem de Jesus Cristo começa com um casal, Maria e José. Eles estavam prometidos em casamento,
naquela fase de preparação, de expectativa pela vida que ia construir juntos. Mas antes mesmo de começar a viver sobre o mesmo teto, algo extraordinário acontece. Que os olhos de muito é inexplicável. Aconteceu que Maria ficou grávida, mas não por um homem. A gravidez era obra do Espírito Santo. José, um homem que a Bíblia descreve como justo, se vê então diante de um profundo dilema. Ele amava Maria, confiava nela, mas não conseguia entender. Mas para protegê-la de qualquer exposição ou julgamento, ele toma uma decisão difícil, porém considerada honrosa. Na época, ele resolve deixá-la em segredo, sem denunciá-la publicamente. Enquanto José trazia esses conflitos internos dentro dele, ele pensava no coração em abandonar Maria. Mas algo mágico acontece. Um sonho. Um anjo do Senhor que aparece para ele e diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. E o anjo continua trazendo não só uma explicação, mas também uma missão. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, qual é a missão de Jesus neste mundo? Não é realizar curas, fazer milagres, não. A missão de Jesus aqui neste mundo é salvar do pecado, salvar nós da morte eterna. Jesus curou muitas pessoas, fez grandes milagres e hoje ainda ele continua fazendo isso para aumentar a nossa fé, para nos crescer na fé, que nesse tempo do advento nós buscamos reconciliar, a reconciliação também, fazer uma boa confissão, uma preparação para receber Jesus que vem, estar em vigilância, como alguém que está de prontidão, esperando alguém que você ama, que vai chegar, alguém que você ama tanto. E Jesus sempre dizia: filho, filha, a tua fé te salvou. Jesus, ele vem do céu apenas com uma missão: salvar o povo. Não só o povo de Israel, mas a humanidade inteira. Isso era mais do que uma revelação pessoal. Era o cumprimento de uma promessa antiga, feita por séculos e séculos. Antes, pela boca dos profetas, a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ao acordar José, ele não hesitou, movido por uma fé que superou todas as dúvidas. Ele fez exatamente como o anjo havia orientado. Recebeu Maria como a sua esposa e assumiu o seu papel na história e se preparou para receber a criança que Maria trazia no ventre. Porque esta criança traria ao mundo a mais profunda certeza, a de que Deus realmente estava no meio, está no meio de nós e sempre estaria conosco, todos os dias, até os confins do mundo. Ficamos hoje por aqui com essa mensagem da Palavra de Deus. Espero você amanhã. Um abençoado dia sobre o manto da Virgem Maria. Nesse tempo do advento, tempo de esperança, tempo de alegria, que o nosso coração esteja aberto para acolher o nosso Salvador. Nosso Salvador que já vem. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração
e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.